Quantos eram eles? Míticos, semimíticos ou um povo absolutamente real? Os que desapareceram completamente ou dissolveram-se noutros povos? E agora, volta e meia, surgem mães e pais negros de crianças de aparência ariana. Como? Mutação genética? Memória de gerações passadas? Sangue nobre de gloriosos ancestrais? Arianos? Atlantes? Etruscos? Méria? Olmecas, toltecas, chueses, godos, hunos, vândalos, fenícios? Existe também um povo desaparecido na Gran Canária. As Canárias são conhecidas por todos como um paraíso na Terra. O historiador Plínio, no começo de nossa era, escreveu que a Gran Canária era uma ilha de pessoas felizes, e o que ele tinha em mente não eram os espanhóis, mas os aborígenes. Tinham seu próprio estado e não era só um. Apareceram e desapareceram misteriosamente, deixando muitos vestígios. O que pensam os atuais canários sobre os nativos ancestrais? Sentem algum grau de parentesco com eles? Será que estamos no início de um sério estudo sobre a civilização antiga e seremos condecorados? Vamos ver! Conheçam um típico representante deste povo desaparecido, um guanche bonito. Como eles chegaram aqui não se sabe, mas é sabido que eram homens de grande estatura e às vezes loiros de olhos claros, como este aqui. Os aborígenes tinham uma economia primitiva e, o mais importante, não tinham embarcações, por isso simplesmente não podiam sair da ilha. No entanto, eles chegaram e não é de todo mal se instalar aqui. O navegador veneziano Alvise de Cadamosto, em 1455, escreveu sobre os então nativos o seguinte: eles são fortes arremessando pedras e possuem tamanha força braçal que com 2 ou 3 golpes quebram um escudo em pedaços. Os aborígenes viveram aqui por mais de 1000 anos e viveriam outros 1000, mas chegaram os espanhóis. Os locais lutaram com paus e pedras e os espanhóis com armas e rifles. Mais de 130 anos passaram até que os colonizadores pudessem enfim conquistar os nativos. No entanto, os antigos habitantes se diferenciavam pela pacificidade para tentar não se resolver com armas, mas dialogando, e simplesmente se isolaram num muro de pedras. Que selvagens! Veja o que está fazendo! Que descarado! Os antigos canários ainda são um mistério para os estudiosos. Como eles chegaram à ilha sem embarcações nadando? Por que deixariam sua terra natal? Com certeza, eles não vieram aqui só para passar férias do trabalho. Há muitas versões. Alguns dizem que eles eram vikings, outros que habitavam a perdida Atlântida. No Museu Canário de Las Palmas, a capital da ilha, devem saber algo sobre isso. Teresa, de onde e quando os antigos aborígenes chegaram à ilha? Acreditamos que os primeiros habitantes chegaram à ilha por volta de 5 séculos antes de Cristo. A migração veio em ondas. Eles chegaram à ilha até cerca do século I da nossa era. De que forma esses caras chegaram aqui? É uma boa e complicada pergunta. Não podemos responder ao certo, mas é evidente que por mar. Se sozinhos ou com a ajuda de alguém, não se sabe. Não encontramos quaisquer vestígios de seus navios ou barcos, por isso não sabemos. Eles precisavam carregar consigo sementes de plantas e animais. Na Gran Canária não havia animais de estimação. Eles viviam em tribos. Tinha um líder que governava com um conselho. Ao tomar posse, o líder disse: prometo fazer cada cidadão feliz. Talvez ele tenha feito, mas esses líderes só sabem prometer. E eles tinham escrita? Tinham. Restaram alguns fragmentos.
Foram descobertos em diversos lugares, nas rochas, em objetos de madeira, mas são fragmentos pequenos, o que significa que a habilidade da escrita era tida por poucos. Com o tempo, os aborígenes perderam completamente a escrita. E quem ou o que eles adoravam? Eles eram pagãos. Adoravam o sol, uma montanha em especial. Em casa, teriam ídolos feitos em madeira e argila. A maioria deles foi identificado com formas femininas, representando a fertilidade. Eles tinham um matriarcado. Tara? Tara, a principal deusa, símbolo da fertilidade. Em 11 salas do Museu das Canárias, há muitas exposições referentes aos diferentes períodos a partir de 500 anos antes de Cristo até o século XV. Uma coleção de selos, por exemplo, é uma impressão feita por eles mesmos. O sentido dos ornamentos geométricos é vago e impreciso. O museu está cheio de cerâmicas, ferramentas e uma quantidade surreal de crânios, ossos, esqueletos e até uma instalação com sangue congelado. Acontece que os cadáveres aborígenes estão mumificados. Eu não vi tantas múmias assim nem no Egito. Esta é uma espécie de reino da morte. Eu não gostaria de trabalhar aqui como vigia noturno, não. Aqui suponho eu... Toda noite é como no filme Noite no Museu, só que ao gosto do canário. Múmias se erguendo do caixão de vidro, crânios conversando um com o outro, esqueletos caminhando pelo corredor, sacudindo ossos. Com quem eles mais se pareciam? Com os europeus, com os africanos, com os árabes? Semelhante à dos berberes do norte da África, com um semblante mais europeu. E como eles enterravam seus mortos? No corpo do morto, adulto, idoso, criança, passavam ervas, extrato de dragoeiro, depois envolviam-no em pele curtida, principalmente de cabra, e depositavam numa caverna. O mais envolto é o corpo do nobre de maior status. Por causa do clima, muitas múmias estão perfeitamente conservadas, a pedaços visíveis de pele. Que costura perfeita, veja, na mortalha, no couro. Talvez eles tivessem máquina de costura, e parece que tinham. Nada disso. Aborígenes ou canários, como aqui são chamados, não conheciam o ferro e faziam ferramentas de trabalho e de caça em madeira e em pedra. Ao que parece, eram um povo primitivo, com os atlantes não se pareciam. Mas para que eles mumificavam os corpos do jeito que os egípcios faziam? Será que era simplesmente impossível queimar os cadáveres, caso não desse para enterrar numa base sólida? Já no final do século XV, os aborígenes que estavam na ilha eram muito poucos. Cristóvão Colombo ainda os encontrou quando esteve por aqui. E esse encontro aconteceu simplesmente 3 vezes. Os atuais cidadãos canários orgulham-se absurdamente disso. A casa em que o explorador ficou provavelmente parece ainda melhor do que a vida de um simples viajante. As últimas visitas do descobridor datam do ano de 1502. Ela confirmou a data, que foi imortalizada em bronze. Dizem que Colombo tinha uma amante local. Não seria uma antiga aborígene? As perguntas são mais frequentes que as respostas. Oh, senhorita Jenny! Ai, é uma tempestade! E quem antes habitava esta casa? Com que apoio Colombo teria vivido nela? A casa pertencia ao governador da ilha. Colombo tinha todo um apoio para estar aqui, porque estava sob proteção da família real, que organizou sua expedição para o Novo Mundo. É verdade que o senhor capitão teve uma amante por aqui?
teriam preservado o nome dela? Amante ele tinha, mas não da nossa ilha, mas da vizinha, La Gomera. O nome dela era Beatriz de Bobadilla. Ela era viúva do governador. Colombo a encontrou 2 vezes durante uma visita à Gran Canária. Ele deixou aqui a caravela Pinta para fazer reparos e na Santa Maria partiu para ver sua amada. Quando a Pinta foi consertada, ele foi para 3 tribunais em Las Palmas e voltou em La Gomera, onde tinha mais um compromisso. Depois disso, o navegante deixou as Canárias e um mês depois descobriu a América. E no momento da chegada de Colombo à ilha, havia aqui algum sobrevivente dos antigos canários ou não? Eles ainda viviam aqui, mas já eram muito poucos. A guerra dos espanhóis com os aborígenes já havia terminado. Os espanhóis ganharam. Muitos dos aborígenes morreram de doenças trazidas pelos conquistadores. Muitos levados como escravos pelo continente. Os espanhóis fizeram de tudo para dissolver e assimilar a população local. E você sabe a história de sua família? Como os seus ancestrais chegaram à ilha? Sei, mas não mais que 4 ou 5 gerações. Os ancestrais por parte de mãe sempre viveram nesta cidade. Meu pai era holandês. Me disseram que eu sou parecida com uma guanche. Mas isso por causa do sangue holandês, não por causa do aborígene. Oh, estou tonto. Enjoado. Ai, como estou mal. Mãos à obra. La Pinta quebrou uma roda. Estou indo agora consertar. Atenção! Terra à vista! Terra à vista! Para os espanhóis, a Gran Canária tornou-se um grande ensaio das conquistas que eles fizeram no Novo Mundo. Os métodos foram os mesmos utilizados aqui: guerra, doenças, escravidão. Se funcionou aqui, por que não funcionaria ali? O desaparecimento dos guanches está mais ou menos explicado. Eles eram trogloditas, habitantes das cavernas. Por que não supor que em algum lugar na ilha mantém-se uma pequena canária? Não apenas uma, nem pequena, mas grande e com todas as famílias, debaixo do nosso nariz, mas ninguém vê. Na cidadezinha de Cenóbio de Valerón, todo um rochedo de calcário foi dividido em vários cômodos diferentes. Mais um mistério de um enigmático povo misterioso. Parece com nossos prédios de apartamentos. Agora imagina moradores, vizinhos, xingando, brigando. Por que tanto barulho? Na verdade, se armazenava grãos aqui. Era um tipo de celeiro primitivo. A versão com o celeiro é mais superficial, mas os locais o consideram bem prosaico. E aqui está o monastério em que os eclesiásticos mantinham virgens e lhe ensinavam a arte do sacerdócio, outro fato. Mas eu ainda continuo preferindo minha versão do prédio com apartamentos, e se os canários viviam em cavernas, por que não deixar, por exemplo, os solteiros e sem filhos numa dessas moradias comunitárias? Eu ainda estava atormentado por vagas dúvidas. Seriam os aborígenes nem berberes, nem fenícios, nem egípcios, nem celtas, mas uma raça interplanetária que nem consideramos?
Ahá! E se eles forem seres interplanetários trazidos pelo ar, numa espécie de experimento, sobreviverão ou não? Eles cavaram uma caverna e sobreviveram. Muitos até hoje vivem em cavernas e não têm pressa nenhuma de se mudar para casas convencionais. Há 2.200 apartamentos caverna. A maior concentração é observada na aldeia de Artenara. Esse é o povoado mais alto da Gran Canária, 1.270 metros acima do nível do mar. Aqui até igreja numa caverna tem. La Ermita de la Cuesta. Se não fosse pelo sino em cima da entrada, eu dificilmente teria aceitado essa subida até a igreja. Que antiguidade católica! Que ascetismo! Onde eles têm lustres? Cadê o candelabro? Por tudo, nessa vida, tem que se pagar. Até mesmo pela eletricidade na igreja. Agora vai ter luz. Faça-se a luz! E a luz se fez! Talvez antes desse local ser destinado aos sacerdotes, aconteciam rituais pagãos. Atualmente é a igreja da Nossa Senhora da Caverna. É considerada padroeira dos ciclistas, folcloristas, cantores e dançarinos. Dos ciclistas já está entendido. Todo ano acontece a corrida anual de bicicletas. Mas dos folcloristas? Sim, por que não? Cavernas antigas e iluminação moderna, elétrica, que também não é de graça. Restaurantes, pubs, tavernas, lanchonetes, bares e cafés na antiga Canária provavelmente não havia. Palavras como gourmet, iguaria, ao ponto, cozinheiro-chefe, menu, também não. Se bem que vai ver tinha, e essas cavernas talvez serviam para esconder tudo quando o inimigo, os espanhóis, estivessem perto. Mas talvez se reunissem para festas comunitárias. Não dá para ver nada, mas com certeza é bonita. Assim é como se vê quando o tempo está claro, ensolarado. Mas agora está nublado. Não tem muito cliente no restaurante. É que hoje é dia de semana. Sexta-feira à noite é só um pouquinho mais cheio. A ilha inteira se reúne para sentar em uma caverna, comer uma comida local bem simples, se entregar de corpo e alma às origens e raízes. Os locais mesmo costumam comer em casa. E muitas casas são nas montanhas, dentro das montanhas. Algumas habitações têm de 100 a 200 anos. Olha só, lavanderia, banheiro e chuveiro. Um anexo da caverna. Eu acho que foi feito para que essa casa ficasse com um cheiro mais agradável. E isso aqui é a cozinha. O meu apartamento é do tamanho dessa cozinha, hein? As dimensões da casa não são impressionantes. Tem tamanho normal. Me parece que os canários viviam em condições semelhantes. Claro que eles não tinham instalações tão confortáveis, mas acho que também não batiam o nariz um na nuca do outro, sem espaço suficiente. É só guardar e ter o necessário. Com licença. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado, bom dia. Como você se chama? Águida. Águida. Paco. Pode beber água da torneira? Sim, pode. E quanto você paga por tudo? Pela água, pela luz, gás? Gás a gente tem no botijão. Um só é suficiente para 2 meses. Um botijão cheio custa 17 euros. Pela água e pela luz pagamos cerca de 60. E pela caverna em si é pago um imposto anual de 98 euros. Os trogloditas modernos têm eletricidade, gás, chuveiro, água quente, água fria. Ainda que seja longe do mar, ainda que seja difícil chegar, mas a casa de seu pai é a casa de seu pai. Ele não a abandonou.
E custa muito mais barato que os imóveis na cidade perto do mar. E como você conseguiu esta maravilhosa casa? Apartamento, né? A casa foi dada pelo meu pai. Na época, ele comprou de um homem idoso. De quem é esse quarto? Quem mora aqui? Estou vendo um monte de brinquedo de criança. É para os meus netos. Eles ainda são pequenos. A Águida e o Paco têm 2 filhas e um filho, 4 netos e um bisneto. As famílias vivem em diferentes cidades da Gran Canária, em casas e apartamentos convencionais. Nos finais de semana, os parentes se reúnem na caverna para visitar os mais velhos e comer juntos. E para quem foi feito esses outros 2 quartinhos? Quando meu pai comprou a casa, eles já estavam aí. E aqui no inverno, provavelmente é frio? Montanhas? Como é que vocês se aquecem? Porque aquecedor eu não vejo aqui. No verão é fresco, não precisamos de ar-condicionado, mas no inverno em casa é muito mais quente do que fora, de forma que não precisamos de aquecedor. Isso é a senhora mesmo que faz, não é? Eu mesmo, sim, senhor. Ai, que beleza, prendada. E você conhece a história da sua linhagem, da sua família? Como ela veio parar aqui na ilha? Ai, você me pegou. Não lembro muito bem dos meus avós. E eu sou parecido com um antigo canário? Acho que tem algo parecido no jeito. Muitíssimas graças. Graças. Por essa pequenina excursão pela casa. Eu adoraria ter vivido numa casa assim para compreender todo o charme, as vantagens e também desvantagens de viver numa casa ou apartamento assim. Muito obrigado. Morar em uma caverna eu ainda tenho chance. Na ilha tem um monte de hostels e quartos familiares para 5 ou 6 pessoas. Quer uma coisa exótica? Por favor, vá viver nas montanhas. Sinta-se, como se diz, um próprio aborígene. Os antigos canários não pagavam para viver nas cavernas com a cruel moeda europeia. E nós temos que pagar quase 50 euros. Meio caro, óbvio. Mas com essa quantia, você recebe aquecedor, água fria, chuveiro, banho e banheiro e até Wi-Fi. Daqui eu vejo um maravilhoso quarto com cama de casal. Buenas noches, senhora. Senhorita. Senhorita? Sim. Buenas noches. Buenas noches. Os nativos desta vida não podem sonhar com isso. E nós só podemos sonhar. Montanhas com grutas tem na Gran Canária e planícies com vales. Tem até um deserto, um micro-Saara. Esse tal Saara tem mais de 300 hectares de dunas. A areia não é grossa como a do Saara africano. Essa porção de terra ao sul da ilha estava imersa durante a Idade do Gelo. Quando o gelo recuou, o chão da areia subiu. A Gran Canária é uma obra-prima da natureza há muitos anos e os aborígenes também usufruem das belezas do lugar. Acho que as dunas eram o ponto deles de encontro dos amantes. É tão dolorosamente macia. Depois das pedras duras e pontiagudas, como não querer deitar? Os canários eram pessoas com gosto refinado. Jovens donzelas eram enviadas a uma instituição especial, Mone. Será que a partir desta palavra surgiu a palavra monastério? Nos mones, as jovens virgens preparavam-se para o casamento, engordando até ficarem enormes. Meninas magras nas Ilhas Canárias não faziam sucesso. Também tinham juízes bem peculiares. Esse é outro fato. Ladrões e assassinos eram executados. Eram apedrejados enquanto outros aplaudiam.
ou matavam-lhe um parente próximo e depois era expulso da comunidade, condenado a uma morte lenta. Muito aprendemos sobre os canários e há um tanto que ainda não sabemos. Mas quem sabe um dia saberemos. E se de repente eles mesmos, não sei como nem de onde, reaparecerem na ilha e contarem-nos tudo?